Bom, galera, retornando então, agora a gente tem um tempinho mais aí para quem quiser fazer alguma pergunta nessa parte final aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa a respeito do processador, né? Lembrando que, igual eu falei com vocês, isso aqui é a habilidade do processador, é aquilo que ele tem de especial em pegar dados, transformar em informações e respostas, né? Fazer e mandar para a saída, tá? Então, nós falamos sobre o processamento de dados, a gente viu as etapas que o computador realiza para se ter a informação. E aí, dentro daquele processamento de dados, do meio, né, o central, que é o processamento de dados mesmo, vem a etapa desse cara aí, do processador. E essa habilidade aí dele pegar essa quantidade de bits aí de uma só vez, processar e mandar a resposta, né? E isso é a questão do processador, não tem nada a ver da memória, só que igual eu falei, a memória ela está um pouco relacionada devido ao que eu expliquei para vocês, né? Quanto maior a quantidade de memória, mais dados ela consegue trocar com o processador. Se for uma quantidade pequena de memória, não vai aproveitar, né? Não vai aproveitar a tecnologia do processador, aquilo que ele consegue processar em grande quantidade. Vai sempre utilizar uma parte pequena dele, ok? E outro detalhe importante que nós aprendemos há um tempinho atrás, que é o ciclo. Não tem nada a ver com isso aí, tá? O ciclo já é a velocidade do processador, ok? Que é medido em hertz atualmente, né? Teve um tempo que ele media por tarefas, depois passou a ser por ciclos, né? De hertz. Lembrando que o hertz, o ciclo dele é de 1 segundo, né? E aí aí vem a parte de velocidade, né? Qual que é a velocidade que o processador consegue processar os dados, ok? Lógico que, sim, junto com os 64 bits mais a sua velocidade, né? Fazem parte, né? Incluem o desempenho do dispositivo, lógico, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Na aula de processador a gente vai detalhar mais essas informações. Alguém quer fazer alguma pergunta, então? Alguma dúvida? Podemos passar para o próximo slide. Quem quiser perguntar alguma coisa aí, pode pegar o microfone, perguntar, o chat. Eu vou puxar o outro slide aqui, só um minutinho, galera. Ok. Agora... Deixa eu abrir o chat aqui para vocês. Beleza. Então, agora, praticamente, nós vamos continuar esse assunto do processamento de dados, mas agora detalhando um pouco mais, né, em relação ao que faz parte dessas etapas, né, com os hardwares, os softwares, né, e tem uma parte final aí falando um pouquinho sobre, destacando em relação a softwares, né, destacando esse assunto aqui de softwares proprietário e softwares livres, né, só para a gente tirar alguma dúvida aí em relação a esse assunto, que eu acredito que vocês já devem ter uma noção do que seja, né? Essa situação aí de proprietário ou livre, né? Bom, então, iniciando essa aula aqui, a gente vai ver o quê? Conceitos básicos, tá? As definições, as características e os exemplos do quê? De hardwares e softwares. Digamos que vamos passar agora por um nivelamento, né, de reconhecimento dessas etapas aí,
né? E todos os dois estão dentro da etapa de processamento de dados, para depois desse estudo a gente começar a desmembrar, né? Parte por parte e estudar aprofundado. Beleza? Então nós temos, a princípio, nós temos o hardware e temos o software. Okay? Eu acredito que também a maioria já deve saber, né, do que se trata, mas igual eu falei, é o momento de a gente nivelar. O que é nivelar? Coisas que um conhece, o outro não, né? Então a gente vai deixar todos a par do assunto. Né? Porque, com certeza, em meio a esse assunto, que é um e-mail considerado básico, né? Para um custo de manutenção, vai ter pelo menos uma coisa ou outra que algum de vocês não vai conhecer e vai nivelar, né? Vai conhecer a partir de agora. Então nós temos de um lado aqui o hardware, centralizando aqui o computador, e tudo que vocês estão vendo em volta interligado a ele, né? Dando esse destaque, né? De hardware. E o software dando destaque, que é a telinha do computador lá, né? Só que lembrando que a telinha só traz a visão, né? A visualização daquilo que nós estamos realizando, né? Então, só está dando uma associação aqui de que na telinha aparece o quê? Os softwares. Na verdade, eles não estão na telinha, é só a visualização, né? Destacando bem isso. E, então, o hardware, né, gente? Hardware, acho que não deve ser segredo para vocês, que é o equipamento. Né? É a parte dura, a parte física do computador. Beleza? Então, é um estudo que nós vamos desmembrar um pouco aí. Questão de hardware, né? É considerada a parte física, a parte dos equipamentos. E aqui no exemplo, novamente, nós temos o computador como a parte central. Ok? Dentro desse computador, desse gabinete, nós vamos ter equipamentos que vão ficar internamente. Nós vamos estudar eles, correto? E temos os componentes, o quê? Externos, que também estão interligados a ele, ao computador. Porém, através de cabo, né? Cabos, e eles estão o quê? Externos, fora do gabinete. Beleza? Gabinete. Isso aqui é uma coisa importante de a gente tirar certas dúvidas, né? O gabinete de computador, na verdade, é uma caixa, uma carcaça, né? Que vai aglomerar lá dentro as peças internas. E ele, dependendo do período, do tempo ou da localização das regiões do Brasil, né? Que o Brasil praticamente tem vários idiomas, né? Questão de nomes, né? De objetos, comidas. Então, o que acontece? Ele tem diversos nomes. Tem lugar que ele é conhecido com um nome e lugar que é conhecido com outro. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Case, caixa, chassis, carcaça, torre. Essa torre aqui eu já ouvi muito falar, né? E até mesmo CPU. Por muito tempo, ele foi chamado de CPU, tá? Mas, na verdade, é o processador, né, que nós estávamos falando agora há pouco. É ele que tem o nome de CPU, que é a Unidade Central de Processamento. É um chip que é considerado a Unidade Central de Processamento, mais conhecido também pela gente como processador. Só que o gabinete levava o nome dele. Ah, meu CPU aqui, ó. Na verdade, você está falando do seu gabinete, que lá dentro tem diversos componentes internos, inclusive o processador, mas que todo mundo, pela importância do CPU, né, do processador, coloca o nome dele todo, no geral, como CPU. Tá? Inclusive, há um tempo atrás, os computadores eles eram chamados, eu tenho um 486, eu tenho um 386, eu tenho um Pentium. Isso vocês estão falando do processador. Né? Mas se tornou normal isso.
as pessoas falarem, eu tenho um Pentium. Aí mostra lá o gabinete, esse gabinete meu aqui é um Pentium. E, na verdade, é o quê? É o nome a marca, né, da Intel, lá do processador da Intel. E aí acabava levando o nome do gabinete todo. Né? Então isso aí se tornou muito comum no Brasil. Beleza? Mas agora vocês sabem que o gabinete é só a carcaça, né? A CPU, o processador, é o chip que está lá dentro, na placa, fazendo parte dos outros componentes internos. Tá? E aqui nós vamos dividir a informação que nós vamos estudar, né? Vamos entrar em detalhes mais nesse assunto aqui, ó, que é o PC, que é justamente o que tornou viável e interessante para a vida da gente, o computador, quando surgiu esse assunto, né? A gente até viu naquele vídeo lá, computador pessoal, o famoso PC, tá? E o mainframe, que hoje em dia é mais chamado de servidor, beleza? Então, antigamente eles falavam mainframe. Mainframe é um computador de grande porte. Digamos que os computadores mais antigos, que eram grandes, eles eram considerados, eles eram chamados de mainframe. Depois, com a evolução, né, do passar dos tempos, que se destacou muito o computador pessoal, aí o mainframe foi perdendo espaço e foram o quê? Aí foram surgindo a rede de comunicação, né? Tanto não só a internet, como evoluiu também a rede de comunicação dentro das empresas, ou seja, a chamada intranet, que é a comunicação interna entre os computadores, eles interligados entre eles, para puxar todas as informações que estão no banco de dados central, que seria isso aqui, ó. O banco de dados central seria um servidor, uma sala que toda empresa tem, chamada de CPD, né? Ou sala de servidores, e ali concentra toda a informação da empresa, os backups, as informações que através da intranet, né, que é através da rede interna, distribui entre os computadores da empresa. E aí é isso, né? São grandes computadores, são computadores com a tecnologia bem mais avançada, com a comunicação avançada, né? Proteção também de comunicação, tanto para a rede interna, como a rede externa, que é a internet, que vai chegar nesse servidor primeiro, e desse servidor vai distribuir para a empresa toda. Né? Então, nós estamos falando de computadores de grande porte, como vocês estão vendo, específicos para empresas. Né? Então, não é o caso de computadores domésticos, né? Pessoais. Tá? Mas, logicamente, que vocês, dentro dessa profissão, a princípio, talvez, vocês tenham mais contato com computadores pessoais, né? Mas é certo de que vocês vão ter, dependendo de como vocês vão entrar nessa profissão, né? Vocês vão entrar numa empresa para ser o TI específico daquela empresa, aí vocês vão ter contato com a rede, com certeza, né? Servidores, aí vocês vão ter que dar manutenção na rede também. Agora, se for, a princípio, exclusividade, tem uma empresa de vocês de manutenção, ou particular, vocês vão começar mais com computadores pessoais, mas lembrando que todos os computadores hoje possuem internet, né? Isso aí é certo. E tem gente que dentro de casa também possui mais de um computador e certamente vai trabalhar com uma rede interna também dentro de casa. Né? São detalhes, né? E o que nós vamos focar, a princípio, vai ser em computador pessoal, devido aos componentes. Ó. Okay? São componentes mais comuns, tá? Porque em servidores, esses componentes eles são um pouco mais avançados, um pouco com capacidades maiores, né? Ou seja, detalhes que para vocês chegarem nesses detalhes, vocês precisam primeiro, né, dar o primeiro passo,
que é os detalhes comuns dos PCs. A partir daí, vocês vão identificando as diferenças, né? Não tem como vocês ir direto com os servidores para depois voltar, né? E é um passo além do normal, né? Por isso que eu estou diferenciando aqui para vocês, para depois, em algum momento, vocês estudarem em relação a servidores também, né? O servidor está muito, igual eu falei, ele está muito voltado a redes, né? A segurança da informação, rede externa, que é a internet. Então, tem muita coisa relacionada para o funcionamento dele. Beleza? Então, vamos lá. Então, o mainframe é isso. É o que hoje nós conhecemos como servidor. Tá? São computadores grandes, avançados. Nem precisa ser tão grande em relação ao computador pessoal. O gabinete dele tem que ser um pouco maior, lógico, porque as peças são maiores e têm capacidades maiores, mas não é coisa absurda, igual antigamente, que era uma estante, né? Um computador e um computador pessoal pequeno. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, na verdade são racks, ou seja, são locais aonde vai aglomerar ali os diversos computadores, roteadores, equipamentos que compõem a rede da empresa, tá bom? Não sei se alguém já chegou a ver isso, né? Um CPD de uma empresa aí vai saber o que eu estou falando. E voltado agora ao assunto principal, nós vimos no vídeo que a empresa que trabalhou bastante para que o computador desse certo, e inclusive os computadores pessoais, foi a IBM e a Apple, né? Inclusive aqui embaixo tem um parágrafo falando sobre o computador da Apple, que é os Macintoshes, que são chamados também de Macs. Então, na época, a IBM e a Apple investiram muito nessa novidade aí do computador pessoal, onde foi a mesma época que a própria Apple também lançou o Apple I e Apple II, né, que é aqueles sistemas operacionais, junto com o equipamento que eles lançaram, o computador. Eles lançaram o próprio computador e o próprio sistema operacional. E a IBM foi usada, os computadores da IBM foi usado pela Microsoft, né, para lançar os Windows. E aí, junto com esses sistemas operacionais e os computadores que foram surgindo, foi evoluindo essa ideia, né, de computadores pessoais, e até mesmo as próprias empresas utilizaram esses computadores pessoais, porque eles eram muito interessantes, né, para trabalhar também. Okay? E aqui tem alguns exemplos, ó. XT 286, 386, 486, Pentium. Esses nomes, na verdade, são nomes dos processadores, igual eu falei agora há pouco. Mas os computadores levavam os nomes dos computadores. Levavam os nomes dos processadores, desculpa. Né? Os computadores levavam o nome dos processadores. Então era comum demais. Em vez de eu falar, meu gabinete tem um processador tal. Não. O meu computador é um 286. Então, isso aí acostumou dessa forma, né? Hoje em dia é bem menos essa situação, mas ainda existe, né? Colocar o nome do computador, o nome do processador. Beleza? Então, originalmente, a origem, né, a ideia era o quê? Que o PC poderia ser usado em relação a qualquer computador doméstico, né? Mas, o quê? O mais comum, o uso em relação aos computadores derivados da arquitetura IBM. Então, daí deu o pontapé inicial. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que estudar primeiramente isso, porque a partir desse sucesso da arquitetura da IBM, desse sucesso dos processadores, dos sistemas operacionais, aí começaram a pegar equipamentos e deixarem eles mais robustos, mais sofisticados, mais avançados, para ser usado o quê? Como servidores, porque
Esses robustos, esses mais avançados, eles teriam que dar atendimento, suporte a outros equipamentos pessoais, né, outros computadores pessoais lá da empresa, ok? E aí, para ele dar esse suporte, essa assistência pela rede, e ele ser um servidor, ele tem que ser, com certeza, melhor, né? Beleza? Bom, então, qualquer computador pessoal, né, ele segue essa linha aqui, ó, por componentes básicos. Esses componentes básicos não quer dizer que ele é básico porque é simples, tá, gente? Não vamos confundir esse básico. Básico é porque são essenciais. São aqueles que são os principais que a gente estuda por serem os essenciais. E por detrás deles vai existir outros, muitos, né? Só que aí eles vão o quê? Eles vão juntando funções. Mas os básicos, os principais, nós vamos destacar um pouquinho aí. Tá? Isso aqui são o quê? Componentes internos, tá, gente? Só tem um aqui que não é interno. Beleza? São tipos de hardwares internos, destacando um somente aí externo nesse momento aí. Tá? Então, nós temos o processador, já falamos bastante dele, né? Ele que processa os dados, transformando em informações. Nós temos a memória, temos, na verdade, diversos tipos de memórias, né? E o que nós estamos destacando aí é a memória que trabalha com o processador, que é a memória RAM, a memória que trabalha diretamente com o processador. É essencial, né? Se eu ligar um computador sem memória, o computador fica pitando, não vai nem funcionar, não vai nem ligar. Porque é na memória que carrega tudo que vai ser usado naquele momento, tem que estar na memória. Tá? O HD é o disco onde está armazenado tudo. Né? Então, olha a importância, gente. A placa-mãe, você já sabe, né? É a placa central, a principal, que tudo está interligado nela, tudo mesmo. Até o processador está interligado nela. Né? E aqui nós colocamos uma placa de expansão, que é a placa de vídeo. O que é a placa de expansão? É uma placa que expande o recurso. Né? Temos várias. Temos placa de vídeo, temos placa de rede, temos placa de som, tá? Temos placa de mais alguma rede. Antigamente tinha placa de fax, modem, não existe mais, né? Então, sim, essas placas de expansão, elas existem para expandir algum determinado recurso, né, para a placa-mãe, beleza? Só que também nós temos placas-mãe que são chamadas de on-board. Vocês vão aprender isso também. Aonde os recursos não utilizam placas de expansão. Os mesmos recursos estão embutidos na própria placa-mãe. Tá? Quando a placa-mãe tem os recursos embutidos nela, ela é chamada de on-board. Beleza? Quando a placa-mãe não utiliza recursos embutidos nela e utiliza as placas de expansão, ela é uma placa off-board. Tá? On-board é recursos nela, off-board é recursos fora dela. Né? Ok? Então, olha só, essa mesma divisão básica se aplica também a outros aparelhos eletrônicos. Isso tudo que nós falamos aí desses componentes serve também para os palmitops, que na verdade foi uma nomenclatura que foi usada aos primeiros computadores de mão. Não sei se vocês chegaram a ter contato com isso. Eles eram o tamanho de um smartphone de hoje e com uma caneta, que na verdade não era uma caneta, né? Era só para dar um toque. Foi onde surgiram a tela de touch, né? Só que era com essa caneta falsa que vocês davam esse toque na tela. Daí começou a evolução do que é hoje, né? Que a gente faz com o dedo lá na tela de touch. Beleza? E passou, né, de palmitops para tablets. Né? Hoje o computador de mão é o tablet. Okay? E os celulares que, na verdade, se tornaram
computadores também de mão, né? Praticamente. A diferença de um tablet é o recurso de voz, tá? Apesar de que existem tablets que você tem o recurso de voz também, né? São mais caros do que os sem recurso de voz, mas aí você, tipo, alinha praticamente o seu smartphone no tablet, né? Mas não teve muito sucesso, não, porque para você ficar usando um tablet com um tamanho de polegada grande aí como um celular, fica esquisito, né? Não deu muito sucesso, não, porque os smartphones hoje eles fazem tudo, praticamente, que um tablet faz, né? Até a mais que é o recurso de voz. Então, voltando no assunto, esses aparelhos eletrônicos, como tablet e smartphone, a diferença principal seria o quê? Que os componentes eles são menores, são miniaturas e estão integrados numa única placa, justamente para tornar ele o quê? Menor e mais fino, né? Então a ideia é essa. Eles trabalharam de forma que tudo aquilo lá que estão vendo lá em cima, processador, memória, HD, tudo tem nesses aparelhos, no tablet e no smartphone, né? Mas para caber uma placa menor e para ser mais fino, precisou o quê? Trabalhar nessa evolução em diminuir, né? Aqui, ó, diminuir esses chips, né? Concentrar tudo em chips e diminuí-los de forma que ficasse menor e fino. Um exemplo que está dando aqui, ó, por exemplo, é o HD. Você imagina no, um HD num processador, desculpa, um HD num smartphone ou num tablet. Né? O HD ele é grande, né? Ele ocupar um espaço. Então, eles adaptaram o quê? Os chips, são chips de memória flash, para trabalharem com um HD, para armazenar os aplicativos, armazenar o sistema operacional, o tablet e o smartphone. Então, assim, foi adaptado, né? Só que foi uma adaptação, assim, tecnologicamente avançada, não foi gambiarra, né? E foi adaptado de forma que tem todos os recursos, todos, só que eles são de maneira diferente, tá? De formas diferentes, para poder diminuir o tamanho, beleza? Inclusive, há de se destacar, eu acho que vocês também não devem saber também, não deve ser novidade para vocês, porque hoje em dia todo mundo utiliza smartphone, né? E vocês devem saber o quê? Que o sistema operacional de smartphone não é o mesmo de computadores pessoais, né? Os aplicativos de celulares também não são os mesmos de smartphone, não são os mesmos de computadores pessoais, certo? Então, é diferenciado. Quando eu vou instalar um aplicativo no smartphone ou no tablet, ele tem uma arquitetura diferente da arquitetura do PC, computador pessoal. Então, eu não consigo misturar os sistemas operacionais e nem os aplicativos. Tem as instalações específicas para cada tipo de aparelho. Vocês devem saber disso, né? Ah, mas eu tenho o Skype no computador pessoal e tenho o Skype no tablet e no smartphone. Só que a instalação é diferente, tá, gente? Se eu pegar o app de celular, de smartphone, de tablet e tentar instalar no computador pessoal, não funciona. Eu tenho que pegar o específico, beleza? As empresas, elas lançam, né? Se comunicam, exatamente, com certeza. O Silas está fazendo uma pergunta aqui se eles se comunicam. Se comunicam, normal. Só que a estrutura do aplicativo, do software, tem que ser específico, né, para cada arquitetura, porque a arquitetura do PC ela é muito diferente da arquitetura do smartphone e do tablet, que são chamados de dispositivos móveis. É muito diferente. Então, tem o app Mobile, que são apps para dispositivos móveis, né, móveis, e tem os aplicativos e sistemas para os computadores pessoais, que aí engloba notebook, computador, né? Então é bem específico isso. Só que as empresas, pela necessidade, igual eu dei o exemplo do Skype, né? Pela necessidade de atingir todos os públicos,
eles desenvolveram, né? Desenvolveram os aplicativos para cada arquitetura. Aí, quando é instalado, igual o Silas levantou aí consegue se comunicar normalmente, sem problema algum. Tá? É só na instalação que tem essa diferença. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, agora, alguns componentes para a gente destacar. Componentes internos, né? Estamos falando somente de dentro agora. Tá? Então, nós temos aqui, ó, uma placa de expansão, ó, placa de som. Essa placa de expansão está mostrando aqui para vocês, ó, isso aqui são os slots de expansão de uma placa-mãe. Tá? Isso aqui é a placa-mãe toda. Ok? Isso aqui é a placa-mãe. E aqui os slots de expansão, ou seja, são slots onde serão encaixadas placas de expansão. Né? E aí nós temos as placas, igual eu falei para vocês, as placas mães. As placas mãe que têm os recursos embutidos, que são chamadas de placa on-board, eles ficam aqui, ó, as conexões de entrada aqui, ó. E elas estão tudo conectadas direto na placa-mãe. Aí não precisa dessas slots de expansão. Só que eles, mesmo assim, vêm na placa-mãe. Porque é algo que não se tira, né? Se eu tiver algum problema aqui no onboard, eu posso usar os slots. Correto? Ou, se por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aí. A placa de vídeo, que é uma placa de expansão. Ela tem lá um board na placa-mãe. Só que normalmente é comum as placas de vídeo, como as outras também, quando ela for on-board, ela não tem uma qualidade igual uma placa de vídeo avançada para 3D, onde eu vou utilizar softwares de engenharia ou jogos, né, super avançados. Aí essa placa de vídeo on-board, certamente ela não vai atender. Né? A qualidade dela é um pouco abaixo. Ela não vai atender. Aí eu sou obrigado a quê? A buscar no mercado uma placa de vídeo super avançada, né? Para 3D, recursos 3D. Aí eu vou instalar ela no slot de expansão aqui. Tá? Isso acontece muito, principalmente com placa de vídeo. Certo? Temos a placa de rede, que é uma placa de expansão também, que ela pode ser on-board ou off-board, né? Igual nós aprendemos. Essa placa é a placa antigamente, não usa mais. Era a placa da internet, antigamente, internet de escada. Ela não tem utilidade mais. Aqui nós temos um processador, mostrando aonde que ele é encaixado, né? Ok? Aqui está mostrando aqui, ó, processador, unidade central de processamento, e dando alguns exemplos, né? Pentium D, Core 2 Duo, Core 3, Core 5, Core 7, alguns exemplos de processadores que a gente vai aprender. Ok? Aqui nós temos uma memória, que é a memória RAM, que ela fica aqui no soquete de memória. É super necessário ter memória RAM, não tem como não ter memória RAM no computador. Tá? Ela é a memória principal. Ó. A memória RAM ela é principal e volátil. O que é volátil? Volátil porque ela não fica armazenado nada. Tá? Ela carrega tudo. Tudo é carregado para a memória que vocês estão usando. Mas a partir do momento que vocês fecham um programa, ela já sai, aquele programa sai da memória. A partir do momento que vocês vão desligar o computador, tudo que está nela também sai. Então, por isso que ela é volátil. Ela se trabalha naquele momento. Ela não armazena nada nela, né? Beleza? É como se ela fosse uma mesa para vocês, onde vocês vão colocar as ferramentas de vocês. Né? Aí aquela mesa, a partir do momento que vocês param de utilizar, vocês vão guardar as ferramentas, vão tirar as ferramentas dela. Certo? Então é como se fosse um local, um espaço de trabalho para vocês, a memória RAM. Temos o HD, disco rígido, HD, disco rígido, hard disk, né, que é no inglês, disco rígido. O Winchester já foi muito usado, tá, gente? Já foi muito chamado de Winchester.
Hoje não se usa mais essa nomenclatura, não. É disco rígido mesmo ou HD. Tá? Tá se destacando aqui uma memória secundária, que o HD ele é chamado de memória secundária, tá? Só que essa memória secundária, esse HD, ele já tem uma função diferente da memória RAM. Ele é utilizado para armazenamento. Então, tudo que eu armazeno no computador está nele. Sistema operacional, softwares, os trabalhos de vocês que vocês fazem e gravam no computador, está tudo armazenado nessa memória secundária que é o HD. Beleza? Aqui está apontando para onde que ele é conectado, ó, através de um cabo, né? Muito bem. Temos outros aqui que a gente vai entrar em detalhe na próxima aula, né? É um tipo de memória ROM e um tipo de memória chamado cache. Tá? Não vou destacar agora não, e nem vai dar tempo, mas a gente vai falar sobre ela. O que mais que nós temos aqui? Temos o HD Flash, um HD que está surgindo no mercado aí, que está substituindo o disco rígido, tá, gente? Que é o HD Flash, usando a ideia do celular, né, do smartphone, usando chips de memória flash como um HD. Aí o HD ele é todo assim, ó, cheio desse chip acoplado, como vocês podem ver aqui, tá? E substituindo o disco rígido. Tá? É melhor? Sim, muito melhor, por isso que está sendo substituído. O acesso dele, gravação, acesso, ele é muito mais rápido. Aí vocês conseguem visivelmente ver a diferença de rapidez na hora de estar utilizando, tanto para acessar as coisas que estão salvas, como para gravar, né? E além disso também, dessa velocidade também, ele não é frágil igual o disco rígido. O disco rígido, se vocês derem digamos, uma batida meio brusca numa CPU ou no notebook, esse HD, a possibilidade dele arranhar e vocês perderem da bad block, é o nome certo, né? Problemas em determinadas partes do disco é grande. Aí vocês perdem parte do disco e começa a perder também o próprio disco. E quando começa a dar bad block, ele vai aumentando os problemas. Já esse não, ele não tem esse problema. Então ele não é tão frágil, ele é extremamente mais veloz. Então é óbvio, né, que ele será substituído. Os novos notebooks, novos computadores estão até vindo já com ele já. Beleza? E o pendrive está aqui, né? Mas na verdade eu acho que ele está meio errado aqui, né? Nós estamos falando dos componentes internos, ok? E aqui só está destacando a memória dele, né? Que é uma memória flash, ok? O tipo de memória que é usado nesse tipo de dispositivo, que é o pendrive, certo? Só para destacar mesmo a memória que ele utiliza, um tipo de memória. Beleza, então nós vamos parar por aqui, já está faltando menos de um minuto, já vai cair. Devo mandar o formulário para vocês fazerem, próxima aula, né? E na próxima aula a gente continua desse ponto em diante, então. Tá? Um bom final de semana a todos aí. Obrigado aí a presença de todos. E até a próxima aí, viu, galera? Um abraço a todos aí.